O tema hoje é o tempo de abrir a porta. Eu vou falar debaixo desta palavra. O tempo de abrir a porta. Eu coloquei aqui, mas lá vai estar assim, ó, é tempo. Para mim está o tempo, mas é tempo. O nome correto é o tema que você está vendo na tela. É tempo de abrir a porta. Por quê? Porque o tempo de abrir a porta chegou. Então é tempo de abrir a porta. E eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia. Enquanto você abre, eu já oro. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1 de Cantares de Salomão, do Cântico dos Cânticos. Você que está em casa, seja agraciado com essa palavra, que ela possa suprir teu coração, tua família. Você é bem-vindo, você faz parte também dessa empreitada toda espiritual abençoada. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada um que está presente, cada um que está acompanhando perto ou longe, e que essa palavra possa superabundar na vida de todos aqueles que estão recebendo desse alimento. Seja transbordante essa semente no nosso coração, que possa mesmo frutificar, crescer e transbordar em nós, fruto da revelação da Tua palavra. Assim eu entrego a Ti a minha gratidão por esta palavra, pela revelação da mesma, e que os nossos ouvidos agora abertos a Ti, possam contemplar aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja ou às igrejas. Assim sejamos nós, com os ouvidos abertos, para a glória do Teu nome. Amém. Abriram aí Cantares. O livro de Cantares, na tua Bíblia vai estar Cântico dos Cânticos. Em uma outra tradução vai estar Cantares de Salomão. E se for num escrito muito antigo, num escrito bem antigo, vai estar escrito assim, o melhor cântico. Então, o título desse livro é um livro poético. Só que a maioria do que está aqui em poesia é profético. Então ele é um livro poético e é um livro profético. Então o Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, você vai ver o verso 7. Desce os teus olhos no verso 7. Versículo 7, ele diz assim, ó. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 7. Diz-me tu, amado de minha alma, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes repousar ao meio-dia? Se não me disseres, eu serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos dos teus companheiros. Amém? Só isso, por enquanto. Cantares capítulo 1, verso 7, é só isso. Ela está dizendo para alguém, ela está dizendo para um homem, ela está dizendo para um pastor, porque está perguntando, onde que você apacenta os teus rebanhos? Onde que você faz pousar o teu rebanho ao meio-dia? Onde que você faz isso? E se você não disser, eu vou ser como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos dos teus companheiros. Ou seja, se não falar, eu vou ficar perdida. É isso que ela está dizendo. Se não me falar, eu vou ficar perdido, eu vou sair por teus companheiros, eu vou para cá, para lá, eu vou ficar vagando. Então me fala, onde? Onde fazes repousar ao meio-dia o teu rebanho? Onde que apacentas o teu rebanho? Para a gente entender isso daqui, eu vou te passar o contexto desse livro. Ele se refere, a gente sabe disso, a maioria das pessoas entendem assim, os estudiosos, que este livro, ele é uma composição poética que se refere a Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, é ele que escreve inclusive, se refere a um romance entre Salomão e a Sulamita. E também ele se refere ao Pai, ao Criador e o povo de Israel. E também se refere a Cristo e a sua igreja. Então ele consegue ter esse contexto. Agora aqui, ela está fazendo uma pergunta curiosa pelo seguinte, eu vou te passar o que aconteceu. A Sulamita era uma mulher simples, uma moça, uma camponesa. Uma moça camponesa, uma moça simples, uma moça que não tinha, vamos supor, dotes, não tinha bens. Era uma camponesa e ela trabalhava em uma vinha. E esta vinha tinha como dono o rei. Então o rei era dono de muitas vinhas, de muitas terras. E essa camponesa
estava trabalhando nessa vinha. Quando ele passou por essa vinha, ele viu essa mulher e se encantou com ela. Ele achou ela linda, só que tinha um problema. Ele ficou encantado com ela, ele se interessou por aquela morena. Porque no texto depois vai falando, se você lê em tua casa, ela era morena, mas era morena porque era queimada do sol, ela trabalhava incansavelmente no sol, queimada, e ele olha aquela mulher sofrida, trabalhando, mas ele se encantou por aquela moça. E aí, só que ele é rei. Quando ele se atreve a chegar perto, ela corre dele, porque ela não se sentia digna dele. Porque era o rei, ela se sentia, é só uma camponesa, e ela correu. Ela foi embora, ela corria, toda vez que ela tentava fazer isso, ela corria. Quando foi um tempo, ele ficava inconformado, falou: o que eu faço para me aproximar dessa morena? O que eu faço para me aproximar dessa sulamita? O que farei eu? Aí ele simplesmente, um dia ele tem uma ideia, ele tira suas vestes reais, tira ali a sua coroa, suas vestes reais, e se veste como um pastor. Ele se veste como um simples camponês também, um pastor. Aí ele consegue se aproximar dela. E ele vai ganhando o coração dela. E ele ganha tanto o coração dela, a ponto de agora ela estar apaixonada pelo pastor. E ela começa a se apaixonar, a se encantar por ele, e pergunta isso aqui que você leu comigo. Por isso ele pergunta para ela: onde que tu apacentas o teu rebanho? Está vendo? Corri, agora já está dialogando com ele. Onde fazes repousar ao meio-dia aí o teu rebanho? Se não me disseres, eu vou ser como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos. Começa até a ameaçar deixar ele sair correndo atrás de outro. Está dizendo: eu vou entre os outros pastores, se você não me falar. Então agora ela está encantada por ele, agora ela se apaixona por ele, porque ele conseguiu se aproximar. E agora que ele viu que ela já está aproximada dele, e que ela já se apaixonou por ele, e já há um relacionamento agora com esse pastor, o que ele faz? Agora ele se revela a ela, fala: ó, eu sou o rei. E aí ele pega essa camponesa e leva para o palácio. Tudo isso está no livro de Cantares. Aí ele leva ela para o palácio e vai fazer dela uma das suas preferidas. Ele vai levar essa mulher para o palácio. Ele quer tornar ela a esposa do rei, uma rainha, alguém especial para ele. E ele faz isso com ela. E isso que ocorre entre Salomão e a Sulamita, nesse poema lindo, e acreditamos que foi literal, houve uma situação, e ali ele foi inspirado a escrever um poema de um relacionamento natural dele com a Sulamita, porque ele existiu e ela também. E aí ele escreve isso, e imediatamente isso é transportado também para o pai. Olha que interessante, ela corria do rei, mas desde o início foi assim. Quando Adão ele peca, o que ele faz? O pai vem no jardim, o Criador vem no jardim e ele corre, precisa correr atrás dele. Depois você vai à frente no livro de Êxodo, no capítulo 19, mesma coisa. Moisés estava conduzindo o povo, e agora o Altíssimo diz para Moisés, fala: santifica o povo hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer, e do jeito que eu me relaciono com você, Moisés, eu vou me relacionar com todos eles. Eu quero me relacionar com o povo, eu gosto de gente, eu que formei as pessoas, eu quero as pessoas tendo comunhão comigo. O problema é que quando dá o terceiro dia que ele desce para se relacionar, e ele desce fazendo barulho, porque o nosso pai é barulhento, ele é barulhento. E desce fazendo trovão e relâmpago, derretendo os montes, aquela coisa espantosa, o povo fica com medo e corre. Mesma coisa, ele não consegue. Ele não consegue se relacionar com o homem, é tudo o que ele queria, é fazer isso. Mas aí num dado momento, Cristo faz o quê? Tem uma ideia celestial. Ele se despe da sua glória. Ele tira a sua coroa, ele se despe da sua glória, da sua majestade. Está lá em Filipenses, quando você quiser ler. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo, e ele vem como um pastor. Ele vem se apresentar como um de nós, fica igual a mim e a você, igual Salomão fez com ela. Ele se fez igual a ela era uma camponesa. Ele se despe das vestes reais e vai ser um pastor, um homem comum, para poder se aproximar dela. Mas ele não era um homem comum, ele era o rei. E Cristo fez igual, ele deixou a glória para ele poder se aproximar, e ele vem e se apresenta: eu sou o bom pastor, vinde a mim, vós estáis cansados, não precisa correr de mim, vinde a mim.
E ele vai fazendo isso. Então Cristo, ele desce como o Filho que se encarna. Ele desce do nível, ele sai do seu nível de glória, vem ao nível humano, para que nós saiamos do nível humano e subamos para o nível de glória. E aí ele desce, vai se relacionar e se apresenta como um pastor. Aí ele conquista como conquistou o meu coração e conquistou provavelmente o teu, e está conquistando o coração de muitas pessoas. Muitos se dobram a esse pastor tão doce. Ele não veio para destruir, ele falou, eu não vim destruir. Porque Adão correu, pensou que ia morrer, que ia sofrer, ia ser destruído. Então, quando Cristo vem, o Filho vem, ele já fala, não precisa correr, eu não vim para destruir, eu não vim condenar, eu vim salvar o homem. Eu vim para salvar. Então ele está se apresentando e ele vem para fazer uma conquista de aconchego e trazer para perto. Aí quando ele viu que você já está fisgado, seu coração já é dele, agora ele fala, deixa eu te falar mais uma coisa. Eu sou rei também. Eu sou rei, eu tenho uma glória, uma majestade santa. Eu sou soberano, eu sou o verbo vivo. Eu sou a água da vida. Eu sou o rei. Eu sou o rei dos reis. E ele se revela. Quando ele se apresenta como o bom pastor, ele está falando de salvação, quando ele te conquista, para que você chegue perto dele. Então ele está falando de salvação. Mas uma vez salvo, ele se revela e o assunto muda. Fala, agora vou falar com você de reino. Até aqui eu falei contigo de salvação. É para você chegar perto de mim para ser salvo. Mas agora que está comigo, o assunto é o seguinte: a minha ideia é te levar para o meu palácio e você vai reinar, é te fazer rei. Por isso ele se declara rei dos reis, não mais o pastor. Não é mais o cordeiro, agora é o leão. Não é mais o pastor, agora ele é rei. Ele vem como bom pastor, ele vem como a porta, ele vem como o caminho, mas aí ele se revela como um rei que já está no trono. E ele faz essa revelação e ele vai trazer. Essa é a história, é a alegoria que ocorre no livro de Cantares de forma muito resumida. Se eu fosse pregar Cantares, prega-se muito pouquinho sobre Cantares. É bem difícil falar sobre Cantares, sobre o Cântico dos Cânticos. Mas a revelação que ele traz, a base é essa. É ele se revelando a você para conquistar teu coração, e aí ele se revela como rei, primeiro como um pastor, depois como rei, para que você reine com ele. A base é isso do livro de Cantares. Mas eu vou perguntar, qual é o problema? Pergunta, qual é o problema? Você dá live, bota aí, qual, pastor? Eu vou tomar água. Põe aí, qual é o problema? Põe qual? Você dá live aí, pergunta, se está curioso, se não tiver, eu vou mandar desligar a live, vou falar só para quem perguntou. Brincadeira, tem que é tímido, não quer perguntar, mas está doidinho para saber, Qual é o problema? Você está em Cântico, vai para o capítulo 5, você vai ver qual é o problema. Um livro profético, um livro poético, maravilhoso, e você vai ver qual é o problema. Em Cantares, no capítulo 5. Você vai para o capítulo 5. Achou o capítulo 5? Você já estava no capítulo 1, o 5 é só virar a página e você chega no capítulo 5. Então qual é o problema? Porque agora ela veio para o palácio, agora ela está numa posição muito confortável, não é mais camponesa, agora ela está muito bem vestida, agora ela come do bom e do melhor. Agora ela está num lugar de privilégio, ela está num ambiente onde ela não estaria se não estivesse ali. Muitos de nós hoje em Cristo vivem coisas que você não viveria se continuasse perdido no mundo lá fora. Muitos teriam perdido já a sua vida, muitos tinham afundado na cachaça, nas drogas, no erro, muitos tinham morrido de muitas coisas, tinham sido destruídos, mas está vivendo confortavelmente já na presença do Rei. Mas há um problema, e o problema está aqui no verso 2, vamos começar do verso 2. Capítulo 5, verso 2, ela diz assim, essa voz é da amada, é ela agora que está falando. Ela diz assim, eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que ele está batendo a porta. Aí o amado responde,
O amado diz assim: abre-me a porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda, pomba que amo. Vê a minha cabeça, está molhada de orvalho, e o meu cabelo repleto de sereno da noite. É bonito, não é, irmão? É bonito ler esse trem, né? Como é bonito. O livro de Cantares é poesia pura, ele é poético. Só que aqui no profético não fica tão bonito, porque ela diz que está adormecida, está quase adormecida, está igual a igreja hoje. Ela está quase dormindo, ela está quase toda ela adormecida, e ela ainda se engana a si mesma, mas o meu coração vigiava. Será? E diz assim: escutai, é a voz do meu amado. Ela sabe quem está falando. A igreja hoje sabe que é Cristo falando, ela sabe que o Espírito Santo está falando, ela sabe, ela conhece essa voz. Eis que está batendo a porta, ela sabe quem que está batendo a porta, e é aqui o problema, porque ele está batendo a porta, e ele diz: abre-me a porta. Ainda chama, ele revela: minha amada, olha, eu te amo, minha amada, minha irmã, minha igual, muito amada, linda pomba que amo. Ele vai elogiando, ele quer que ela abra a porta. E ele fala: vê a minha cabeça. Ele está falando lá de fora. Ele fala: vê a minha cabeça, está molhada de orvalho, e o meu cabelo repleto do sereno da noite. O grande problema é que esta amada, que é a igreja, está deixando o noivo lá fora, deixando o rei lá fora. A cabeça dele tem orvalho, o cabelo dele tem sereno da noite, porque está lá fora. Não cai sereno dentro de um palácio, o sereno cai lá fora. Tem muitos hoje da igreja que estão deixando o cabelo de Cristo encher de sereno lá fora. Deixa ele lá fora, ele está batendo a porta e te chamando de amada minha. Ele fala para a igreja: você é minha amada, abre a porta do teu coração para mim. Você já é minha, você já sabe, você conhece todo o contexto, eu já te salvei, eu te tirei do campo, o campo é o mundo, eu já te tirei do campo, já te trouxe, mas o meu cabelo está cheio de orvalho, você me deixou aqui fora e não deixa eu entrar, e fica batendo, e ela sabe que é ele chamando. Esse é o grande problema. A igreja sabe o quanto Cristo está chamando pela voz do Espírito, mas ela não abre a porta do seu coração em tempo oportuno, e ele insiste, ele diz: olha, a minha cabeça está molhada de orvalho, e o orvalho é a noite. A noite significa que são tempos difíceis. Os tempos que vivemos agora são difíceis, mas deixa ele lá fora. Daí por que orvalho na cabeça dele lá fora? Porque o tempo é difícil. Mas aí veja, vamos continuar o diálogo deles, né? Olha como que ela ama ele, olha como que ela está. Primeiro você lembra no início, lá no capítulo 1, verso 7, quando ela fala: se não falar, eu vou ficar doente, eu vou sair, eu vou para outros rebanhos. Ela estava apaixonada, mas olha agora que ela já está no palácio, agora já foi salva, né? Agora já está no palácio. Olha o que ela responde no verso 3. Ele está falando: abre a porta. Ela fala: já despi a minha túnica, querido. Parece que ela está chamando, né? Não, ela está expulsando. Falou: eu já despi a minha túnica, querido. Terei que vesti-la de novo? Mas que coisa! Vou ter que me arrumar de novo? Está me chamando de novo? Eu já lavei os meus pés, eu não quero fazer mais nada. Terei de colocá-lo sobre o chão de novo? Isso fala de uma noiva, fala de uma igreja que está dormindo. Ela prefere repousar e pensar em si mesma, no seu conforto, e ela esquece que o conforto que ela tem é o conforto que o rei deu, e o rei só quer intimidade com ela, ele ama ela, ele quer chegar até ela. Ela conhece a voz dele, e ainda fala: eu já despi minha túnica. Ou seja, uma igreja despida, uma igreja que está desprovida das vestes que agradam ao rei, das vestes reais. E a posição da igreja hoje é essa. Por isso que é um livro profético para os tempos do fim. Cantares caminha com escatologia. E aí, olha que pergunta mais difícil, perguntando para ele: eu terei de vesti-la novamente? Ou seja, deixa eu em paz, eu vou ter que vestir de novo para te atender, vou ter que pôr minha túnica. Não, então ela está demonstrando assim: eu estou cansado da tua presença, dando o que eu quero está bom, eu não te quero, eu só quero o que você me dá. É o que ela está falando. A tradução é essa, espiritual. E o contexto hoje é esse. A gente vai para a igreja e fala: se ele der o que eu quero, tá bom, o resto que se exploda. O mundo que exploda.
É esse o sentido da palavra, é esse. E ele está dizendo para ela, batendo: abre a porta para mim, minha amada. E aí ela fala isso: eu já lavei os meus pés. A Bíblia diz assim, as Escrituras dizem: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Por quê? Ela está dizendo: eu já lavei os pés, ou seja, eu não faço mais obra nenhuma, eu não quero fazer obra nenhuma, eu só quero viver no meu conforto. Eu não vou mais fazer nada. Ela representa uma igreja que não faz mais nada, só desfruta do que Ele deu. E como é graça, ela vai desfrutando, mas não faz nada para agradar Ele. E ela fala: terei de colocá-lo sobre o chão de novo? Olha que precisa perguntar para ele: mas eu vou ter que pôr o pé no chão de novo? Ah, não, me deixa assim. Mas vamos continuar o diálogo. Ela vai dizendo mais assim, ó: assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, ele ameaçou pôr a mão na abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Ela sabia quem ele era. Ela falou: será que ele vai entrar? Será que ele vai ficar comigo assim mesmo? E o coração dela começa a palpitar, porque agora ele está ameaçando entrar. Até que no verso 5, diz assim: então me levantei para abrir a porta ao meu amado. Aqui ela mudou de ideia. As minhas mãos, e aí ela diz assim: as minhas mãos destilaram mirra, perfume, né? E os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Qual é o problema? Só está o cheiro dele. Ele já foi, já era. Ele deixou. Ele não. Mas por que ele não abriu de vez? Porque ele não faz nada obrigando a você fazer. Ele bateu a porta e chamou. Aliás, ele chama, ele nem bateu, ele chamou. Ela conheceu a voz e deu um monte de desculpa, como hoje a igreja muitas vezes dá. Só dá desculpa. Ah, mas é muito pouca gente, né? Agora o decreto assim: eu vou ver a live. Aí não vê live, fica no WhatsApp, vai dormir, vai jogar videogame, faz mil coisas, só não vê o que tem que fazer, não faz o que deve fazer. Então ele fica com preguiça. É um povo, é uma igreja adormecida. É uma igreja que não se mexe para aquilo que ele está querendo que faça. E ele coloca a mão, aí ele só põe a mão, mas ele desiste, fala: não, eu não sou o outro, eu não faço nada na marra. E ele vai embora. Acontece que quando ela se levanta, ela decide levantar, era tarde demais. E aí ela se levanta e diz o texto aqui: as minhas mãos destilaram mirra. Mirra é um perfume que cura. Mirra ela sente o cheiro da mirra, mas a mirra ela cura, é terapêutica. A mirra cura mucosa, pele sensível interna do corpo humano, principalmente da mulher, ou mesmo da boca. Onde tiver mucosa no corpo, a mirra ela cura. Então é um símbolo de cura, e também associa um símbolo de sofrimento, e também associa a toda essa simbologia de que ele ali estava, o perfume ficou. Então a mirra, e os meus dedos gotejavam o perfume sobre a maçaneta da tranca, ou seja, era ele mesmo. Aí o verso 6, eu abri a porta, e o meu amado, eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei-o, mas não consegui revê-lo. Chamei-o, contudo, ele não me respondeu. A palavra diz: buscai enquanto se pode achar. Já dizendo: haverá um dia que vão me procurar e eu não responderei, não vão me encontrar mais, porque faz 2000 anos que eu estou chamando, aliás 6000, né? Desde Adão, eu estou chamando, ninguém quer e corre, tá? Eu vou me despir, eu me venho como um pastor, fico igual a você, me aproximo, eu consigo trazer você para mim, te salvo. Agora são 2000 anos em Cristo, Ele chamando e vindo, vai chegar uma hora em que Ele se vai. Ela não deixou de ser quem era, mas agora ela é quem é sem Ele. Ela não está com Ele. Agora Ele se foi, porque ele foi embora. Ela diz: não consegui revê-lo, clamei-o, contudo Ele não me respondeu. Quantas orações hoje a igreja clama e Ele não responde mais.
Para muitos ele já não responde mais, de tanto que ele já clamou e não respondeu para ele, de tanto que ele buscou e não teve a minha presença. Quando ele não tem a minha presença, chega uma hora que ele se retira com a presença dele e fica como essa mulher, e ela fica nessa condição. Verso 7: encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Veja, olha o que dá sair para a rua sem ele, olha o que dá sair sem ele, olha o que dá sair pelo mundo sem ele, olha o que dá sair pela vida sem ele. Os guardas encontraram-me quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram o meu manto. Ou seja, ela foi humilhada, ela foi abusada, ela foi roubada, porque se tirou, quando tira é porque rouba algo, tirou o manto. Judiaram dela, por quê? Só porque ela não quis abrir a porta. Se você acha que o mundo está apertado, você vai ver o aperto quando ele levar os seus e ele se for. E os guardas da cidade que rondam vão abusar, vão usar e abusar daquela igreja que fica. Porque o assunto aqui já mudou tudo faz tempo, é reino. Ele é salvação enquanto ele se faz um pastor, mas agora ele fala como um rei. Então, como rei, ele continua querendo, mas aí não querem mais. Não aceitam mais, não querem mais, e os guardas da cidade vêm e vão ferindo, e vão fazendo tudo isso, e ela agora está abandonada, se sentindo sozinha. Ela nunca esteve sozinha, ela se fez ficar sozinha, porque fechou a porta para ele, ela trancou a porta para ele. Aí no verso 8 diz: ó amigas, né? Hoje usa muito o termo, ó amiga, né? Hoje usa muito esse termo, né? Ó amiga, você sabia que isso aí, quem fez isso olhou a palavra, né? Ó amigas, quando alguém fala assim, ó amiga, falou, sabe que esse termo de ó amiga está na palavra? Que palavra? Na Bíblia, está na Bíblia. Amiga não é uma gíria momentânea, já está lá na palavra. Ele fala assim: ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que caí doente, enferma de amor. Agora está apaixonadinha, agora quer Cristo, agora ela quer Ele, agora ela quer o Rei, agora ela está querendo o Rei, agora ela está toda apaixonada, agora ela quer o Rei. O Rei estava na porta, perfumado, cheirando mirra, batendo, ouvindo, querendo estar com ela, num palácio confortável. Não era para ela sair para nada, era só para receber o Rei, estar com Ele. Não. Aí demora, enrola, argumenta, arruma desculpa, ele simplesmente vai. E quando ela sai sozinha, acontece toda aquela tragédia. E aí, ela está tão desesperada, sem o seu manto, ela foi judiada, ela apanhou, ela foi abusada, ela foi humilhada nas ruas da ronda desses guardas, porque não reconheceram ela. Não reconheceram ela mais. E aí ela fala para as amigas, para as mulheres de Jerusalém, o que você ouviu. Ele fala: se vocês verem, olha como que ela, olha o termo que ela usa. Ela diz assim: ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, diz para ele que eu caí enferma de amor. Fala para ele. Ela começa a buscar em pessoas aquilo que as pessoas não podem dar. Mas as mulheres vão responder. Sabe o que as mulheres respondem? Verso 9: ora, bela noiva. As mulheres vão abusar dela, vão humilhar ela, vão zombar, vão jogar na cara dela. Ué, você não é igreja? Ué, você não fala que é salvo? Você não fala que é de Cristo? Você não fala que é vencedor? Você não fala? Ué. E diz para ela: ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Afinal, você não dá bola para ele mesmo? Você não trata ele como qualquer um? Estão ironizando ela. A falta de posição da igreja na terra hoje faz com que a igreja seja ironizada como ela é ironizada hoje. E aí dizem isso para ela: ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem? Ou entre outro homem qualquer? Você tratava ele como um qualquer? Que diferença que tem? Agora está querendo ele para quê? Que conversa é essa? Ó tu, a mais formosa entre todas as mulheres de Israel,
Ó, tu, a mais formosa, você é a mais formosa, você ainda se acha? Então estão ironizando, estão zombando dela. Que é o teu amado mais que outro amado, para que nos obrigue a jurar? Agora você quer que a gente jure que vai achar e vai falar para você? Quem que você pensa que é? Você não dá bola para ele, você não está nem aí com nada, você age igual a nós mesmos. É isso que dá. Não tem uma identidade correta. Aí o mundo fala assim, mas que conversa fiada, você faz o mesmo que eu faço, você bebe o que eu bebo, fuma o que eu fumo, falo o que eu falo. Isso é a mesma coisa que eu com essa, pagando de crentinho, está pagando de religioso, está pagando, e é o que eles estão fazendo com ela, está fazendo isso com a igreja, porque tudo começou, porque ela não abriu a porta na hora certa, tudo começou ali. Não está aí na tela, mas me deu vontade de ler, eu vou ler para você como que ela vai descrever ele. E ela descreve ele assim, ó, porque elas falam, né? Como que é ele? Elas estão dizendo, ó, mas o teu amado é mais do que outro amado, para que nos obrigue a jurar? Que é o teu amado? Ó, que é ele? Quem é esse cara aí que você está falando tanto? Agora ela começa a falar. Você está vendo como ela sabe quem é? Você vai ver como ela sabe quem é. Ela diz assim, ó, no verso 10: o meu amado, ele é alvo, e ele está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000. Cada 10.000 ele é o mais lindo. A sua cabeça é como o ouro mais refinado. Os seus cabelos ondulam ao vento, como os ramos de palmeira. Como os ramos de palmeira, pretos como a plumagem dos corvos. Os seus olhos são como olhos das jovens pombas junto aos regatos de água pura, lavados com leite, incrustados como finas joias em seu rosto. Suas faces são como um jardim de especiaria, que exalam perfume. Os seus lábios são como lírios que destilam a mais pura mirra. Os seus braços, você não conhece os braços do meu noivo. Os braços dele são como cilindros de ouro maciço, com berilo neles engastado. O seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. As suas pernas são verdadeiras colunas de alabastro, mármore, firmadas em bases de ouro puro. A sua aparência é como o próprio Líbano. Ele é elegante como os cedros. A sua boca é a própria doçura. Ele é todo uma delícia. Assim é o meu amado, meu irmão e amigo, ó filhas de Jerusalém. Está vendo como que ela descreve agora ele? Ela descreve isso, eu não sei se isso é melhor ou pior, porque agora ela descreve ele, ou seja, está revelando que ela conhece muito bem quem ele é, e mesmo assim fez o que fez para ele, fechou a porta para ele. Era só ter aberto a porta para ele. Era só de ter mantido o coração aberto para ele. E ela consegue descrever, isso aqui é condenatório para ela mesma, porque ela está revelando quem ele é, como ele é, a beleza que ele tem, a particularidade, a singularidade, não há outro como ele. Então ela começa a pregar para elas, começa a anunciar o evangelho, começa a pregar para elas e falar assim, olha só como que ele é assim, ele é assim, ele é assim, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E o problema é que o fato dela saber como ele é, dificultou muito mais. Por quê? Porque ela não quis abrir a porta. Simplesmente porque ela não quis abrir a porta para ele. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Vai lá para o fim do livro. E você vai ver que a história se repete entre Cristo e a igreja. E não é uma igreja qualquer aqui, ele está falando com a igreja, da qual ele está esperando dela vencedores. E ele diz algo para ela no capítulo 3:20. Capítulo 3:20. Ele diz assim, Apocalipse, capítulo 3, né? O versículo é o 20º, é o 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Você vê que a história se repetiu? Está repetindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abrir a porta, ela também ouviu a voz, só que ela não abriu. Aqui ele fala, se ouvir e não fizer como a sulamita fez, se você ouvir, e dessa vez abrir, então ele está dando uma oportunidade.
Você que está com o coração fechado para ele, aproveita para abrir, porque a sulamita fechou e serviu de um mau exemplo. Mas aqui ele está dizendo: eu continuo batendo a porta, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. As pessoas mudam, eu não. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz aqui: eu entrarei em sua casa. Ou seja, eu vou entrar na tua vida, no teu coração, e eu cearei com ele, e ele comigo. Se você abrir, eu entro, ceio com você, você comigo. Eu já expliquei isso, acho que 1000 vezes, eu vou explicar mais uma. Ele diz aqui: se eu bato, se ouvir a minha voz. Se ele diz, olha que interessante: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ué, ele bateu ou chamou? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ele bateu ou ele chamou? Porque a voz não bate. Ele está dizendo: eu tanto bato quanto chamo, sou eu. É isso que o texto diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, eu estou batendo e estou chamando ao mesmo tempo, para reforçar. Você percebe que melhorou o chamado? Porque lá na sulamita ele não bate, você não vê batida na porta. Lá ele só chama, lá ele só fala, ele está chamando, e ela não dá ouvido. Ele não bate, ele até ameaça pôr a mão na fresta da porta e ele desiste. Mas depois acho que passou-se o tempo e pensou bem, falou: não vai sobrar um, né? Então deixa eu reforçar, vou reforçar o chamado. Aí ele chama e aí ele bate. Aí ele fala: se você não fizer como a sulamita fez, ele fala assim: se você abrir a porta, aí sim, aí eu vou entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa e eu vou cear com você primeiro. Ou seja, eu vou comer o que você me puser à mesa. A vida que você tem, o que você tem, apresenta para mim. O que você tem de bom para mim? Pastor, eu não tenho nada. Pois é esse nada que ele quer. É o nada que você se sente, é o nada que você pensa que é o nada. Você pega o nada que você pensa que é e apresenta para ele. É só isso que você tem? É uma vida difícil, é uma vida ruim, você não tem amor, você vive com ódio, não perdoa ninguém, você está mal, está sofrendo, está enfermo, está doente, está miserável, está sentindo nada. Pois é, ele continua batendo e chamando: não, estou aqui, eu entro. E aí eu sei com você, eu como tudo isso aí que você pôr na mesa, tudo isso que você apresentar perante mim, eu vou absorver isso para mim. Mas o texto não para nisso. Ele diz: eu vou entrar, eu vou comer com você. E depois ele completa e diz: e você, ou seja, ele comigo. Falou: agora é a minha vez de te dar alimento. Agora é a minha vez de servir e você comer o que eu dou. Aí eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, eu vou te dar amor, agora eu vou completar a tua vida, o que faltava. Toda aquela desgraceira que estava, eu absorvo, é o que você me deu, tudo bem. O segredo é abrir a porta para ele. Como ele vai fazer é outro detalhe, que só cabe a ele. Só abre a porta para ele. Abre a porta, o tempo de abrir a porta, abre, porque o tempo é agora. Abre a porta para ele, ele entra, ceia com você. E aí logo depois ele faz uma declaração e diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ele já está dizendo: se não sentar na mesa comigo e eu comer com você e você comigo, não tem trono. O trono vem depois da mesa. Estou repetindo isso. Eu preciso me assentar com ele à mesa para eu pelo menos almejar então ir para o trono. E ele diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E ele só fala isso depois que esteve na mesa. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, do mesmo jeitinho, da mesma forma como eu venci e estou com meu Pai no trono, do mesmo jeito, depois de você sentar à mesa comigo e caminhar agora comigo, um dia, sendo vencedor, eu te ponho no trono comigo, do mesmo jeito. E ele diz, aí ele completa dizendo: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Compreenda, entenda o que o Espírito revela. O que ele revela? Que ele está batendo. No bater, o que ele revela? Que está lá fora. O que ele revela? Abre rápido. Abre rápido, porque ele vai levar no rapto, e a igreja vai embora, ele vai sumir, ele vai levar o povo, ele vai levar aqueles que abriram a porta para ele. Ele só vai, presta atenção nisso, ele só vai abrir a porta lá em cima, a porta que João vê. Você está em Apocalipse? Vira aí Apocalipse, capítulo 4. Você está em Apocalipse 4. Ó. Eu já saí toda a mensagem, mas abre aí 4. Ó. 4. Depois desses acontecimentos,
observei uma porta no céu, e a primeira voz, a voz de novo, ó, a voz que eu ouvira. Quando que eu ouvi? Quando ele bateu na minha porta. Então, quando ele bateu na minha porta, que ele falou, eu ouvi a voz. E olha que interessante, agora ele está abrindo uma porta para mim. Olha lá. E depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, e chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Aí o verso 2 diz: imediatamente, isso é, no abrir e fechar de olhos, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Quem? O amado. O amado estava lá, ele estava nesse trono. Então eu preciso entender que para que essa porta se abra para mim, eu preciso aqui abrir a porta para ele. Para que eu ceie na mesa com ele lá, eu preciso cear com ele aqui. Então tudo é uma correlação. Então eu vou fazendo aqui aquilo que ele quer fazer comigo lá. Então eu abro a porta do meu coração para ele aqui. Aí ele abre a porta do céu para mim lá. É onde João, ao ver a porta, ele ouve a voz que ele já conhecia. E aí ele diz que imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, rapto da igreja. Ele foi embora, porque agora daqui para frente, a coisa vai arder, vai começar a grande tribulação, vai começar tormento, mas a igreja não está mais nela. Você não acha mais a igreja daqui para frente. Ela só está apresentada até aqui. Ela vem até o capítulo 3, quando chega no 4, ocorre esse evento, depois você não encontra mais a igreja na terra como estava antes. Você vai encontrar aqueles que estão sendo disciplinados, está sendo perseguido, mas os vencedores já foram. Mas por que os vencedores foram e viram essa porta lá em cima? E uma grande mesa posta, e aí vê o trono. Por que acontece isso? Porque desde já eu abro a porta para ele. Então, como o próprio tema diz, é tempo de abrir a porta. Então é tempo de abrir a porta. Abrir a porta para quem? Para ele. Eu não sei qual é o nível de batalha, de luta que você passa, mas só tem uma saída. É abrir a porta para ele. E o que é abrir a porta para ele? É dar condição dele fazer na tua vida tudo o que ele deseja. Isso é abrir a porta para ele. É abrir mão de si e dar espaço para ele. É tirar aquela cadeirinha lá dentro, pôr um trono no coração e falar: é teu, pode entrar, fica aqui, e aí eu quero que esteja comigo. É isso, eu preciso, eu não tenho outra via de acesso. O único meio de eu ter esse regozijo completo é abrindo o meu coração para ele. A igreja tem fechado a porta para ele. Olha que interessante, a igreja tem fechado a porta para ele, e ele está fechando a porta da igreja. Vocês estão percebendo? Por que as igrejas estão ficando com as portas fechadas, diminuindo? Porque a igreja já fechou a porta para ele faz tempo. Faz muito tempo que os cultos ele não participa mais. Há muito tempo Cristo não está mais nas reuniões. Há muito tempo ele não faz parte do show. Há muito tempo ele não faz parte das luzes. Há muito tempo ele não faz parte das composições, das canções, dos louvores, dos cânticos, dos salmos. Há muito tempo ninguém canta mais para ele. Há muito tempo, então já tirou ele, então ele também fecha. Percebeu? É tempo de abrir o coração para ele. Quando eu abro o coração para ele, as portas começam também a se abrir. Por quê? Porque eu me alinho de volta ao propósito. Então quando eu me alinho de volta ao propósito, aí as coisas começam a se acertar. E diga-se de passagem, quando a igreja se acerta com ele, toda a cidade lá fora é beneficiada, porque os filhos é que estão se manifestando. O mundo geme pela manifestação dos filhos, e a nossa maior manifestação é abrir a porta para ele, a porta do nosso coração para ele. Então não fecha teu coração para ele, é tempo de abrir o coração para ele. Amém? Vocês entenderam a mensagem? Ouviram o que o Espírito está dizendo às igrejas? É tempo de abrir o coração para ele, não fechar essa porta, não tranca, não deixa trancado. O amado, ele bate, ele chama. Mas está tão difícil. Ele não tem problema com a tua dificuldade, ele vem para isso, ele vem para resolver. Adão, não precisa correr, Adão, vem para mim. Não corre de mim, vem para mim, eu vou te aliviar, eu tenho descanso para te dar.
Vinde a mim se você está cansado, você está doente, está enfermo, está sofrendo. Você vai encontrar dezenas de textos de enfermos que iam até ele e saíam curados. Por quê? Porque iam até ele. Esse ir até ele é abrir o coração para ele. Então vá até ele, não desista dele, não pare de manter o seu coração aberto para ele. Amém? Porque o dele já se abriu para nós. Quando ele despojou da sua glória para vir se fazer de um pastor, para nos buscar, ele já estava revelando o seu amor. O amor foi tão forte que ele foi para uma cruz, ele morreu por nossa causa. Esse amor foi tão forte, eu não sei se nós teríamos coragem de morrer por pessoas ruins. Ele morreu por um povo muito ruim, mas ele morreu porque ele amava cada um, ele sabia o que cada um tinha dentro de si, ele almejava, ele queria conquistar o teu coração e o meu. Lá naquela cruz ele viu você, lá na cruz ele viu a mim, lá na cruz ele viu você que está em casa aí assistindo, lá na cruz ele viu você. Por isso ele não desceu daquela cruz, porque ele te viu lá. Lá naquela cruz ele poderia arrancar aqueles pregos. Carpinteiro ele já era, então é facinho lidar com madeira, com prego, ele já ia tirar aquilo, era fácil. Não, ele ficou até o fim, por tua causa, por minha causa, por nossa causa, porque ele queria nos conquistar como bom pastor. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Agora que conquistou, fala, então não fecha mais a porta para mim, não fecha mais, porque eu tenho um reino para te dar, eu tenho um reino para te dar. Cuidado com o que você está buscando, cuidado com o que você está aprendendo, cuidado com o que você está estudando tanto. Comece a praticar pelo menos um pouco do que tanto você recebe. Vou repetir. Comece a praticar pelo menos um pouco para exercitar nesse pouco e isso aumentar. Comece a praticar pelo menos um pouco do tanto que você recebe. Comece a pôr em prática. Eu luto todo dia para praticar um pouquinho daquilo que eu recebo. Não dá para fazer tudo, a gente recebe muito, não alcança ele em dar, né? Mas tenta dar um pouco daquilo que ele tem te dado. Não seja egoísta no estudo, só quer aprender, inchar. Aí aqui na prática a porta está fechada para ele, só quer que ele dá. Está igual aquela mulher, bota o pé para cima igual a sulamita, desfruta de tudo, me dá mais, mas você eu não quero. Eu não vou vestir de novo, eu não vou calçar nada. Ah, não. Quando resolver ir, ele já foi. Que não seja eu e nem você, que tenhamos a condição de manter a porta aberta para ele. Amém? Amém, igreja, vocês aí de casa também, amém? Dá seu amém. É o Pai. E abra o seu coração, porque ele está entrando no jardim. Se você ler o resto de Cantares, você vai ver que ele fala que ele vai entrar no jardim. Ele quer colher os perfumes, e as flores, o perfume é você, somos nós. Fique de pé. Aleluia. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves,
capítulo 6. És toda linda. Ele está falando para você, igreja. Ele está falando, você que se sente feio, rejeitado, abandonado, um Zé Ninguém, não sente o nada. Pois é, então ouve Ele falar com você no teu espírito. Ele diz assim: és toda linda, minha querida. És tão bela como a Tirza, maravilhosa como Jerusalém, admirável como um exército desfilando em suas bandeiras, com suas bandeiras. Afasta por um pouco os teus olhos dos meus, porque eles me provocam. Tuas tranças negras ao vento são como um jovem rebanho de cabras descendo em fila. E ele vai dizer mais. Aí ele diz assim: ah, meu Pai. Ele completa e ele diz assim: o amor, como são formosos os teus pés. Oh amor, como são formosos os teus pés. Ele vai declarando agora para ela: como são lindos os teus pés calçados com delicadas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos dos mais excelentes artífices. E aqui ele vai chegando, ele vai caminhando debaixo de um poema lindo para a sua igreja. Tudo isso são tipologias profundas daquilo que ele espera daqueles que ele salvou. E ele diz no verso 10, 6:10, anota esse texto: que é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras. Está dizendo, quem é essa? É essa que está subindo. Quem é essa que está despontando nas alturas, diz aqui, como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol. Por que a igreja é brilhante como o sol? Porque ela reflete o brilho do sol da justiça. Aqui ela está consertada, como eu creio hoje, nós estamos sendo consertados, renovando nossa aliança com Ele. Por isso que eu sempre digo que o teu rosto brilhe como o brilho da glória dEle, porque é isso que nós fazemos. Vou repetir, esse texto é muito lindo. Pensa numa igreja vencedora, se veja você nesse texto. Que é essa? É Ele falando. Que é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer? Então, não importa a altura, ela desponta das alturas, desponta nas alturas, ou seja, por mais alto que seja, ela está mais alto daquilo que é mais alto, ela desponta nas alturas, é a mais alta, e como a luz do alvorecer, linda como a lua, e brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras. Por isso que uma das maneiras de chamá-la é Jeová Nissi, né? O Senhor é a nossa bandeira. Então fala de nós uma outra condição. Então mantenha a porta aberta, que você está aqui nesse texto, que vai despontar nas alturas daqui a pouco, no abrir e fechar de olhos, porque Ele vai levar você para Ele. Basta permanecer com a porta do coração aberta. Não fecha a porta para Ele. Não fecha. Não deixa os cuidados dessa vida roubar você dele. Os cuidados dessa vida não são nada perto do amor que Ele tem por você. Você é muito especial. Você é querido, você é querida. Você foi desejado antes da fundação do mundo. Antes de nascer Ele já chamava você pelo nome. Então esse é Ele. Amém, queridos? Vocês de casa, é você, amado, amada, antes da fundação do mundo. Amém? Que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, que o sol da justiça possa transparecer no teu rosto, e o teu rosto seja como um espelho, que vai refletir a glória daquele que te chamou, te amou, te convocou, te purificou, te comprou, te lavou, e que você possa brilhar com o brilho dessa glória, e ir além das alturas, vai despontar nas alturas, os mais altos céus, está com Ele no trono. Porque essa é a promessa aos vencedores: ao que vencer eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Então, igreja amada do Senhor, que está presente, que está na live, igreja amada, se prepara para subir. Amém? E subir brilhando, não é de qualquer jeito, sobe brilhando com a luz de Cristo na tua vida. Que o Senhor abençoe você fortemente, cada um de vós, que tenha essa glória no coração e mantenha a chama acesa.
Mantenha a porta aberta, não liga para o lixo que está lá dentro, ele não se incomoda, só deixa aberta para ele entrar, ele arruma, ele dá jeito, amém? Não duvide do amor dele, ele já provou há muito tempo o quanto ele te ama, o quanto ele nos ama. Que Deus abençoe vocês, abençoe a cada um, abençoe sua casa, sua família, que seja uma semana sobrenatural, seja uma semana de milagres sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um que aqui está, amém? Diga assim: eu recebo. Então recebe mesmo todos os milagres que o Pai libera sobre a tua vida e tua história, hoje e eternamente, amém, amém. Deus abençoe, aleluia. E para vocês, nosso abraço, abre o coração.